Que eu tô com a minha garganta um pouco meio falhando hoje, tá? Teve até algumas notas aqui no louvor que eu não consegui alcançar, devido a uma semana bastante conturbada, mas estamos aqui para a glória de Deus, amém? Senhor, tem cuidado de nós, aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor, em nome do Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 18, tá bom? Aleluia. Começando então esse tema sobre buscando aí o perdão de Deus na nossa vida, né? Quem achou, diga amém. Amém? Então me acompanhe aí, por favor, diz assim a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região de Utireia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorrendo ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outreiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos acidentados se plainarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou, a fugir da ira que está por vir? Produzi fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então a multidão perguntava: que faremos, pois? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados, e lhe perguntaram: mestre, que devemos fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o que está estipulado. Então uns soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém tratais mal, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso salário. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu coração, se porventura João seria o Cristo, respondeu João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, e que não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira,
é ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. E assim, exortando-os, muitas outras coisas anunciava ao povo. Amém, Jesus? Poder se assentar para a glória de Deus, glorificando o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos em Cristo Jesus, quando nós lemos esta passagem, nós chegamos no momento mais crucial da humanidade. Por quê? Porque nós estamos falando de uma junção que havia entre a lei e o Novo Testamento. Nós sabemos que a lei, ela foi dada para o homem que já estava condenado, para um homem que não havia mais como se salvar. E a lei foi dada para que o homem então pudesse cumpri-la. E aquele que cumprisse essa lei, ele então pudesse de alguma maneira se salvar pelo cumprimento da lei. Mas ao ter passado o tempo, a própria lei que Deus havia dado a Moisés, e o próprio povo de Deus, a quem Deus já tinha dado a lei, eles pararam de cumprir essa lei, tendo como nos seus corações impossível de praticá-las. E eles então começaram a inventar alternativas, novos caminhos, na maioria das vezes algo que saciavam os desejos do seu próprio coração, para poder então estarem diante do Senhor de alguma forma. Porque para muitos naquela época, principalmente nessa época de João Batista, de Jesus Cristo na terra, eram homens que estavam poucos preocupados, não era a maioria, creio eu, a minoria, mas poucos preocupados com aquilo que Deus pensava. Porque o que comandava ali, naquele momento, em Jerusalém, na Judéia, era o Estado, era o exterior, era a autoridade humana, era o cargo que se estava. E nesse momento, a qual já não havia mais como a lei salvar mais ninguém, porque eles haviam corrompido a própria lei de Deus, surge então o mensageiro de Deus, chamado João Batista. E é interessante que essa alternativa, não vou falar alternativa não, mas essa salvação, ela surge aonde? No deserto. No lugar mais improvável que poderiam se buscar a Deus. Porque ninguém quer sair do seu conforto, ninguém quer sair, aleluia, do seu aconchego, ninguém quer passar dificuldade para buscar alguma coisa na sua vida. Não. A maioria das pessoas, até nos dias de hoje, elas querem receber as coisas fáceis, de mão beijada, menos esforço possível. E é por isso que nós nos encontramos hoje numa sociedade corrompida pelo pecado, corrompida também pelas más intenções. Porque as pessoas querem receber as coisas fáceis, elas não querem ter o trabalho de poder receber. E João então, ele vai se manifestar onde? No deserto. Lugar improvável, lugar difícil de acesso, lugar que ninguém queria estar, mas foi lá que João se manifestou. E ele se manifestou no deserto, aleluia, se manifestou no deserto pregando, aleluia, a palavra de Deus. Diz aqui, e veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias.
Veja que a palavra de Deus, ela vai chegar até você, mas ela vai te atrair para um lugar aonde você vai ser obrigado a tomar uma decisão. Porque todos que iam até o deserto, todos que iam até João, era anunciado a eles o quê? O arrependimento, o perdão dos seus pecados. E por que João anunciava? Porque a lei não podia mais perdoar. A lei não podia mais salvar. Por quê? Porque cessou diante de Deus os animais queimados. Porque outrora a pessoa pecava o ano inteiro. Aí chegava um dia, um determinado ano, determinado dia do ano, oferecia-se um animal. Um animal que não tinha pecados, puro, inocente. E ali oferecia aquele animal no templo para perdão dos seus pecados. Interessante que quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, ali no jardim do Éden, a primeira coisa que eles vão fazer é se vestir de folhas, para que a nudez não transparecesse. E quando Deus veio até o jardim, perguntou: Adão, cadê você? E ele vai falar: eu me escondi do Senhor porque eu tive medo. E Deus vai falar: mas quem revelou esse sentimento no teu coração? Então Deus já sabia que o homem havia desobedecido a ele. Amém? E é interessante que alguma das perguntas, das várias perguntas, uma delas na Bíblia, muitas pessoas já vieram perguntar assim: mas pastor, como que o diabo entrou na serpente? Não estava no paraíso, não era Deus que controlava, não era Deus que fez. Por que o diabo entrou na serpente? Por causa do desleixo de Adão. Porque Adão foi responsável, era responsável por todos os animais, não era Deus, era Adão. E Adão foi irresponsável de cuidar da serpente. E ela, sendo a mais astuta de todos os animais, ela devia ter um cuidado dobrado. Mas Abraão cedeu no cuidado, Adão, cedeu no cuidado, e o diabo entrou na serpente, seduzindo Eva e fazendo Adão pecar. Amém? Mas quando eles pecam e eles ficam com vergonha de Deus, o que Deus vai fazer para perdoar o pecado de Adão e Eva? Porque Adão e Eva é perdoado os seus pecados. Eles foram perdoados pelo pecado da desobediência. Eles foram perdoados. Mas só que através desse perdão, Deus teve que fazer algo que ele nunca tinha feito. Ele teve que matar um animal inocente. Por quê? Porque Adão e Eva se vestiu com o couro daquele animal. Então aquele animal teve que morrer. Um animal inocente teve que morrer. E através desse sangue que caiu na terra, desse sangue inocente, entrou na terra a morte. E a morte não separou mais do homem e de nenhum ser vivo nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Então, o pecado é aquele que faz divisão entre homem e Deus. O pecado, ele sempre vai deixar você numa situação difícil. O pecado, ele sempre vai colocar você debaixo da servidão do próprio diabo. Então é importante que você entenda que quando é anunciado a palavra de Deus, a mim e a você, tudo que Deus quer da minha vida, da tua vida, da nossa vida, é a sinceridade, para que Ele possa nos perdoar de todo o pecado. Então, João estava anunciando esta palavra, né? E diz a palavra do Senhor que ele percorreu toda a terra em redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para os perdões
dos pecados, conforme estava escrito no livro de Isaías. Ele estava cumprindo a palavra que já estava escrita. O livro de Isaías foi escrito 700 anos antes do próprio Senhor Jesus se manifestar na terra. Então era o cumprimento da palavra de Deus, e assim como a palavra de Deus se cumpriu, aleluia, 700 anos depois, na vida de João e do próprio Senhor Jesus, aquilo que o profeta Isaías havia escrito, hoje, pleno século 21, em 2025, 7 de setembro, aonde nós nos lembramos da independência do Brasil, Deus está cumprindo a sua palavra na minha vida e na sua vida. Essa é a grande realidade dos nossos dias de hoje. E por que nós precisamos todos os dias buscar o perdão de Deus? Porque nós somos seres humanos falhos e pecadores. Quando levaram uma mulher diante de Jesus, ali estavam as autoridades daquela época. E diz a palavra do Senhor que eles pegaram aquela mulher em adultério e levaram até Jesus. E ali falaram: olha, Senhor, mestre, nós pegamos essa mulher em pecado de adultério. E a lei de Moisés, preste bem atenção, a lei para eles serviam para o seu próprio benefício, mas não serviam para eles cumprirem. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, a lei, ela não foi apagada, não, mas veio a graça, porque pela remissão do pecado, só pode ser salvo, aleluia, aquele que for sincero de coração. Porque pela lei alguém poderia esconder alguma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Então aquela mulher foi pega naquele ato de adultério. Trouxeram então até Jesus e disseram: olha, ela foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor o que diz? Jesus sabia que era uma armadilha. Jesus sabia que autoridades daquela época religiosa, Anás, Caifás, o sumo sacerdote, enfim, eles queriam, os fariseus, saduceus, doutores da lei, queriam a sua morte. Ele estava incomodando, porque a verdade incomoda, aleluia, a palavra de Deus incomoda, porque aquele, meu irmão, que lê a palavra de Deus, aquele que serve a Deus, se ele não é confrontado pela palavra de Deus, é porque ele não nasceu de novo. É porque ele não nasceu de novo. Porque a palavra de Deus já foi escrita para confrontar o homem no seu interior, no mais profundo do seu ser. E é por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós confrontamos muitas das vezes com os nossos erros. Nós confrontamos muitas das vezes com aquilo que nós estamos devendo. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, se você tem ouvido a palavra de Deus, se você tem lido a Bíblia e Deus tem confrontado você, é porque um caminho de salvação tem se aberto na sua vida. Jesus quer salvar sua alma. Então aquela mulher foi trazida. E Jesus não responde, mas eles insistem. Jesus sabe que é uma armadilha. E eles vão dizer: e o Senhor, mestre, né? Eles estavam falando ali de uma maneira para que Jesus, né, pudesse ver que eles estavam chamando ele de mestre, enfim. E Jesus falou assim: olha, aquele que não tem pecado entre vocês aqui, pode atirar a primeira pedra nela. E o que aconteceu? Todos aqueles homens jogaram suas pedras na terra e voltaram embora. Desde o mais novo, a palavra de Deus diz que desde o mais novo até o mais velho, voltaram embora, porque não puderam acusar aquela mulher. Amém? Porque eles também tinham pecado. E uma coisa interessante é que alguém adultera sozinho? Cadê aquele que estava com ela adulterando? Não estava lá.
É interessante como que Deus ele mostra as faces do pecado. E como que Deus nos coloca diante dele para pedirmos diante do Senhor a misericórdia de Deus na nossa vida. Então João, ele citou a passagem de Isaías. Ele disse, olha, vai vir um tempo aí que todo vale será cheio, ou todo vale será aterrado, toda colina será aplainada, todo caminho tortuoso ficará reto. Olha o que Deus está dizendo. João estava anunciando, vai chegar um dia, que era a época do Senhor Jesus, que não haverá grande e nem pequeno, aleluia, que não haverá desviado ou gentil, ou quem não tem promessa para quem tem promessa. Vai chegar um tempo de igualdade, aleluia, vai chegar um tempo, aleluia, que todos serão iguais diante de Deus. E esse tempo já chegou. Não há entre nós super-humanos, super-homens, super-mulheres, não. Somos todos iguais. E todos nós vamos dar conta de nós mesmos diante de Deus. Nós não vamos conseguir salvar ninguém. Nós temos que nos salvar. Amém, Jesus? Então esse tempo chegou. E ele vai dizer, aleluia, e toda a humanidade verá a salvação de Deus, que era o próprio Senhor Jesus. Mas há muitas pessoas que viram Jesus e não creram nele, e nem nas suas palavras. Por quê? Porque estavam com seus olhos fechados para a verdade. Uma vez que eu fecho os meus olhos para a verdade, eu continuo vivendo o que não é verdade. E o que não é verdade é sempre um erro. É sempre algo que vai me distanciar de Deus. Porque se eu quiser servir a Deus, se eu quiser que Deus ande comigo, tem que haver verdade em mim, não pode haver mentira. Não pode haver segundas intenções. Aí você pode me dizer, pastor, mas desse jeito fica difícil servir a Deus. Nunca foi fácil. Foi o homem que facilitou as coisas para servir a Deus, mas quem disse que Deus está aprovando a facilitação dos homens? Pode ter muita gente hoje, sabe, arrebentando nesse mundo. Pode ter muita gente hoje recebendo aplauso desse mundo. Pode ter muita gente ganhando dinheiro desse mundo, mas Deus vomitando as suas atitudes. Porque quem disse que Deus está aprovando tudo? É que nós, seres humanos, aprendemos a olhar o mundo de uma forma que não é da forma de Deus. Está num carrão, está num lugar aprovado, está ganhando dinheiro. Ah, é homem de Deus, está abençoado. Quem disse isso, irmão? Quem que disse isso? O homem. É difícil parar para ouvir a voz de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. E Jesus, ele disse, aquele que não for o último nunca será o primeiro. Aquele que não se humilhar, não servir, nunca chegará em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz ao contrário para nós. Então olha o que diz a palavra do Senhor. E quando João dizia isso, dizia João, a multidão que saía para ser batizado por ele. E o que João dizia? Raça de víboras. Raça de víboras. E aí eu pergunto para você, por que víboras? Ele não poderia falar qualquer outro tipo de bicho, mas por que ele falou víboras? Porque a víbora é a mais astuta dos animais. Então ele estava dizendo, olha, vocês são astutos. Vocês estão vindo a mim. Vocês estão ouvindo a voz que clama no deserto. Mas com qual intenção do seu coração? Que
que vocês estão vindo a mim. Como assim, pastor? Presta bem atenção, tem muita gente que vem na igreja evangélica. Tem muita gente que gosta de estar no nosso meio. Tem muita gente que simpatiza com o que nós fazemos, mas não querem compromisso, porque querem viver a sua própria vida lá fora. E o que Jesus disse? Aquele que quiser ser um dos meus discípulos, ou aquele que quiser alcançar o meu reino um dia, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem está entendendo, diga amém. Então a palavra de Deus, ela é anunciada a mim, ela é anunciada a você, de uma maneira que eu e você possamos cumprir. Ela não é pesada. Ela não é pesada. Mas por que ela se torna um fardo? Por que ela se torna difícil? Porque o homem não quer desapegar deste mundo. Olha o que João vai dizer. João diz mais. Olha só. Produzir fruto dignos de arrependimento. Eu perdoei. Está perdoado. Palavras. Palavras lançadas no vento. Mas cadê o fruto? Cadê o fruto do arrependimento seu? Se você olha uma árvore e você fala assim, aquela árvore é uma mangueira, mas enquanto ela não der a manga, você não sabe se é uma mangueira. Quem está entendendo, diga amém. Enquanto o fruto não aparece na vida, você não sabe realmente o que é. Amém, Jesus? Então ele diz, fruto de arrependimento, atitudes. Falar até papagaio fala. Mas atitude. Porque a atitude demonstra o que você tem no coração. A atitude demonstra a sua intenção. A atitude demonstra que realmente as suas palavras são verdadeiras. Uma vez o apóstolo Paulo disse a certos irmãos da igreja que queriam ser maior do que ele, e aqueles homens falaram que tinham fé. Paulo falou assim, então mostra-me a sua fé, porque eu mostrarei a vocês a minha fé através das minhas obras. Materializar. Amém? Falar produz alguma coisa? Sim. Mas vai produzir ainda mais se você gerar fruto disso na sua vida. Amém, Jesus? Isso é uma compreensão da palavra de Deus. Então, ele disse isso. E ele diz mais. E ele diz assim, olha, produz fruto de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós, temos Abraão por pai. O que aqueles homens estavam indo? Estavam indo até ele, recebeu a palavra. Eu não preciso me arrepender não, eu tenho meu pai como Abraão. E o que João vai dizer para eles? Olha, não vem com essa historinha de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque eles já passaram, o tempo deles já se foi, e agora chegou o tempo da remissão dos pecados. É a mesma coisa eu falar, não, eu sou filho de fulano de tal, eu sou ciclano, eu sou fulano. Não adianta nada disso. Nome, sobrenome, isso não interessa para Deus. O que interessa é você e a sua vida, o que você está fazendo hoje da sua vida. E aí João vai entender e vai revelar para eles o que está no coração deles. E não dizem entre vós, temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Amém? E por que ele fez menção das pedras? Porque um dia a promessa a Abraão foi feita pela menção das estrelas nos céus. Ele olhou para o chão, viu tanta pedra no chão, ele falou, assim como Deus profetizou sobre as estrelas, eu profetizo sobre as pedras hoje, e mostro para eles que o poder que vem é o poder de Deus sobre a sua vida.
Então, irmãos, eu preciso, você precisa, nós precisamos todos os dias desse perdão na nossa vida. E precisamos buscá-lo inteiramente em nós, sabe por quê? Porque não é como os calvinistas pregam, não. Uma vez que eu aceitei Cristo, já sou salvo para sempre. Não. Uma vez que você aceitou Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora cumpre a palavra, obedeça, fique firme até o fim, para que ninguém possa roubar a coroa da sua vida. E a coroa é a salvação. Amém, Jesus? Então, nós podemos entender, preste bem atenção, o que João vai dizer depois disso. Ele diz: o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não dê bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Veja que aqui João Batista está fazendo menção daquilo que Jesus ia pregar mais tarde em João capítulo de número 15. Falando que Deus é o lavrador e ele é, aleluia, a própria árvore. Então, amados, tudo que Deus quer de mim, tudo que Deus quer de você, tudo que Deus quer de nós é fruto para arrependimento. E o arrependimento é o caminho que leva ao perdão de Deus na nossa vida. E esse perdão, irmão, ele vai transformar a minha vida. Ele vai transformar a sua vida. Aleluia. Uma vez perdoado por Deus, uma vez tendo, aleluia, uma transparência da sua vida diante de Deus, não há segredos, não há barreiras, não há nada que impeça a vinda de Deus até você, ou a vinda, ou até a ida de você até Deus. Isso vai transformar a sua realidade na terra. Sabe o que é você andar com uma consciência limpa diante dos homens e diante de Deus? Isso vai transformar a nossa realidade nessa terra. Mas para isso precisamos ter a humildade de entender que Jesus precisa ouvir da nossa boca o que Ele precisa ouvir. Rasgarmos o nosso coração, botarmos o nosso ego por terra. E Ele vai dizer mais. Então a multidão perguntava: que faremos, pois? E respondeu ele: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça o mesmo. Chegaram também uns cobradores de impostos para serem batizados e lhe perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o que está estipulado. Então os soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém tratais mal, não denunciai falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Preste bem atenção, que veio publicanos, veio soldados, veio pessoas do povo. Deus está dando a alusão para nós aqui, que toda a sociedade tem direito àquilo que Deus está promovendo em nossas vidas. Não é para um, não é para outro, não é para ciclano e para fulano só, é para todos nós, aleluia. O perdão de Deus está preparado para todos na face dessa terra. Para todos. E estando o povo na expectativa, e pensando todos em seu coração, se porventura João seria o Cristo, aí João vai se revelar. Respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo com água,
Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém, Jesus? Então João diz: olha, eu só estou preparando o terreno. Eu só estou distribuindo as oportunidades. Olha o que Deus está fazendo nessa noite, distribuindo oportunidades. Mas vai vir, aleluia, outro que é maior do que eu, mais poderoso do que eu, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Se vocês estão achando que eu sou Cristo, eu não sou. Vai vir o mais poderoso do que eu, e ele será o Cristo. Só que uma coisa interessante: esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu ouvi muito falar isso daqui, que fogo eram os dons espirituais, que fogo era o reteté do Senhor, né? Eita, fogo santo, né? Não, isso aqui não é fogo reteté do Senhor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E esse fogo não é fogo, é o fogo do juízo. Por quê, pastor? Porque olha o que João começa a dizer. Aleluia. E com fogo. Ele tem a pá na sua mão, para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. Então ele batizará com o Espírito Santo e fogo. Fogo do quê? Do juízo. Porque o juízo vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na vida de quem está lá fora. Amém? E nós vimos Paulo falar que se a sua obra for de prata, ouro, pedra, ferro, palha ou feno, toda essa obra vai ser aprovada pelo fogo. Amém, Jesus? Olha como uma palavra testifica com a outra, porque é o mesmo Espírito. E Paulo está dando a ilusão do quê? Das obras que são feitas na terra. De que jeito você está fazendo essa obra? De que jeito você está, aleluia, conduzindo esta obra? Você pode trazer diante do Senhor naquele grande dia 1 tonelada, 2, 10 toneladas, mas de feno. Quando passar pelo fogo vai ficar o quê? Você pode trazer 1 quilo de ouro, mas quando ele passar pelo fogo, ele vai sair 1 quilo de ouro, mas mais puro ainda, porque o fogo, ele tira a impureza do ouro, deixando a pedra mais preciosa. Amém, Jesus? Então, qual é o tipo? Qual é a intenção do coração? Então, o perdão de Deus, ele é abrangente. Ele vai nos fazer, aleluia, ficarmos amigos de Deus e participarmos do reino de Deus nessa terra, que é tudo que nós precisamos na nossa vida. Então, João ainda vai continuar dizendo, aleluia, no versículo de número 18, e assim exortando-os, muitas outras coisas anunciava ao povo. Mas a mensagem central da pregação de João era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? E por que essa proposta, pastor? De buscarmos o perdão de Cristo na nossa vida. Porque é só através do perdão de Cristo que nós vamos alcançar a salvação, irmãos. E olha, quero ser bem sincero com os irmãos. O cristão, ou o crente, chega de você que achar melhor, que acorda todos os dias e não pensa em primeiro lugar na sua salvação, ele não é digno do reino de Deus. Porque todo crente, todo cristão, ele precisa pensar em primeiro lugar na sua salvação. Porque se você acorda e fala assim: Senhor Jesus, eu quero ser salvo, você vai se lembrar da palavra de Deus, o que você precisa fazer para ser salvo. Quem mente vai ser salvo.
Quem agride o seu próximo vai ser salvo? Quem rouba vai ser salvo? Quem engana vai ser salvo? Quem trai vai ser salvo? Não. Então, quando você busca em primeiro lugar a sua salvação e acorda todos os dias e diz: Senhor, obrigado pela minha salvação, você está se lembrando dos seus deveres, o que você pode fazer e o que você não deve fazer, para que você não venha perder a sua salvação. Porque quando o apóstolo Paulo diz: ó, guarda a tua coroa para que ninguém roube de você, Paulo está falando da salvação. A salvação é como uma coroa que nós vamos receber no final da nossa jornada, assim como Paulo recebeu. Nós também vamos receber a nossa. Mas importa de como estamos aqui hoje e agora, fazendo o que das nossas vidas, se não há frutos de arrependimentos. Então o Senhor te chama hoje para viver um lugar santo, para viver um lugar que Ele preparou para cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados. Amém, Jesus? E dai graças a Deus, irmãos, porque nem sobre o pecado, nem sobre perdão é pregado mais. As pessoas estão vivendo do jeito que quer, estão pregando a palavra do jeito que querem. Hoje, estão exaltando os homens e se desfazendo de Deus. Mas aqui nós pregamos Jesus Cristo em primeiro lugar e anunciamos o seu evangelho, porque todos nós que estamos aqui seremos edificados pelo evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus? Quem entendeu, diga amém. Se coloca de pé.